Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Esta aula vai ser sobre Sparkle, que é uma linguagem de consulta, um protocolo de linguagem de consulta para dados interligados em RDF, e ela vem de uma sequência de aulas que a gente passou para uma segunda fase do curso de desenvolvimento web e web semântica, aqui da UFES, e na segunda fase nós começamos a focar na parte de dados interligados, que é uma parte crucial da web semântica, e depois falamos um pouco de OWL, e agora estamos falando de Sparkle, que é uma outra tecnologia aí dessa sopa de letrinhas também, né? Lá no início falamos da sopa de letrinhas do Java Enterprise, agora a sopa de letrinhas dos dados interligados, né? O RDF na base, RDFS, OWL, e a linguagem de consulta em cima, que é o Sparkle, né? Essa aula no curso de desenvolvimento web e web semântica da UFES nos últimos anos, eu fazia com esses dois conjuntos de slides, né? Um da Cristina Feyer, do Daddy, e outro do Matthew Yao. Então, estou dando crédito aqui porque foi daí que eu peguei as ideias para fazer meus próprios slides. E a ideia de fazer meu próprio slide foi de trazer as consultas para serem feitas na DBpedia de modo que vocês possam repeti-las, né? Um exemplo que está rodando aí, sendo que esses slides aí faziam em cima de um exemplo fictício para simplificar, mas eu acho que eu também consegui manter as consultas bastante simples e elas vão incrementando aos poucos, né? Então essa é uma aula de introdução ao Sparkle. Nós vamos falar, fazer uma introdução rápida, assim, de uma quantidade de funcionalidades, assim, de características do Sparkle suficientes para que você possa começar a utilizar e fazer diversas consultas em cima de dados interligados, né, como parte aí também do que é exigido para os trabalhos práticos desse curso. Mas deixar alguns links no final da aula para muito mais coisas que de repente podem ser pesquisadas em relação ao Sparkle para ter um conhecimento mais aprofundado, né? Então nós vamos começar aqui a aprender Sparkle e deixo para vocês, caso precisem, buscar conhecimento mais aprofundado. Bom, Sparkle é uma daquelas siglas que são recursivas, né? Que eu gosto muito, inclusive, de siglas recursivas, tipo GNU, né? De GNU Linux, que é GNU is not Unix, né? Not N, Unix U, mas o G de GNU é GNU, por isso que ela é recursiva, né? Então, Sparkle também é Sparkle Protocol and RDF Query Language. E aí dá esse nome bonitinho, né? Sparkle, que centelha, brilhar, alguma coisa assim, né? Eles gostam, né? OWL, em vez de Web Ontology Language, que é o WOL, virou OWL, né? Então agora também todas essas siglas da web semântica, eles fazem uma palavrinha bonitinha. Então a ideia que você consegue com o Sparkle é recuperar e manipular dados que estão armazenados em RDF, né? Então geralmente a gente vai fazer isso em cima de um triple store, né, de uma base de dados de triplas, mas você poderia ter também alguém que oferecesse um Sparkle Endpoint em cima de algum outro conjunto em RDF, né? O Sparkle Endpoint é o ponto onde você consegue fazer as consultas de Sparkle, né? Então é uma tecnologia-chave na web semântica, porque no final das contas você tem lá um monte de dados com base em suas ontologias operacionais, lá seus esquemas em RDFS e OWL, com algumas de repente inferências em OWL, como a gente viu na aula anterior a essa aí na playlist, que tem a sequência de vídeos desse curso. E aí você fazer a consulta de Sparkle em cima disso permite que você vá direto àquilo que você quer, né? Você faça uma pergunta a essa base de conhecimento e ela te retorne uma resposta, né? Então o Sparkle ele é um padrão da W3C, né? E a primeira versão surgiu em 2008, 1.0, e a versão atual 1.1 desde 2013, não teve atualização. Pelo menos essa é a situação agora em 2021. E aqui tem um link para o overview do Sparkle 1.1, dali você pode também explorar mais dentro da W3C. Então, o básico, antes de a gente começar com exemplos, né, essa aula vai ser basicamente um monte de exemplos ilustrando as funcionalidades básicas do Sparkle. Então, mas antes disso, vamos falar um pouco do que está na base aí dessa tecnologia. Ela é muito similar, muitas das mesmas palavras-chave do SQL. Então, quem tem uma base boa aí de SQL, de acesso a dados relacionais, vai se sentir um pouco em casa.
mas não tanto. Por quê? Porque a ideia do Sparkle é trabalhar com casamento de padrões de grafos, né? Então nós estamos na base, não temos um modelo relacional, nós temos um modelo RDF, que é um modelo de triplas, sujeito, predicado, objeto. Essas triplas fazem um grande grafo, né? Então cada aresta do grafo, conectando dois nós, é uma tripla. É o sujeito, o predicado é como se fosse a aresta, né, a setinha, e o outro é o objeto. E como esse sujeito ele acaba sendo objeto de outras triplas, então você acaba criando aí um grande grafo dentro de um conjunto de dados, de um dataset, e um enorme, um gigantesco grafo que é a web de dados, né, que é o que a gente falou lá naquelas 3 aulas iniciais sobre Linked Data, que deram início à segunda fase aí do curso. Então a ideia é que a gente, no meio da consulta, vai ter esses padrões de grafos. O que são padrões de grafos? É onde você substitui algumas partes dessas triplas por variáveis, e aí essas variáveis elas podem servir para você fazer casamento. Então, para dar um exemplo simples, a gente usou como exemplo lá em Linked Data, né, quando a gente falou Linked Data, usando o livro do Heath, do Beiser, lá ele dá o exemplo da Big Links, e tem lá que um dos funcionários da Big Links mora em uma cidade da Inglaterra, né? Vamos dizer, fulano mora em Londres. Então, essa é uma tripla que está no seu dataset, né? Fulano mora em Londres. Aí você pode substituir isso por um padrão, por exemplo, fulano mora em interrogação, né? Variável. Então, essa variável, ela é algo que vai poder fazer casamento de padrões. Então, eu vou poder casar com qualquer tripla que tenha fulano, mora e qualquer coisa. E aí eu te retorno esse qualquer coisa. E se eu fizer variável x mora, variável y, eu posso recuperar todas as triplas que tem informação de alguém morando em algum lugar no meu dataset. Então, ele faz o casamento de todas as triplas que casam com esse padrão. Lacuna mora em lacuna. Então ele preenche essas lacunas, as variáveis são as lacunas. E aí você pode dizer qual variáveis você está interessado, e aí ele te retorna essas variáveis que ele usou para preencher as lacunas. Então você escreve esses padrões usando a sintaxe do Turtle, que a gente também já falou sobre ela, e quando falamos sobre ela até mencionamos que é a sintaxe usada pelo Sparkle, né? Então está aqui. E as variáveis você vai fazer geralmente com interrogação, mas ele tem suporte também para cifrão, caso você queira usar cifrão. E ela sempre tem um escopo global ali na consulta, né? Você pode, na sua consulta, usar o RIs diretamente, aí você delimita com esses angle brackets, né? Menor que, maior que, e aí ali você bota o nome completo da URI, a URI completa daquele que você está se referenciando, né? biglinks.com.k/people/David, não sei das quantas, né? Fulano. Ou então você pode também definir prefixos, da mesma forma que em Turtle a gente define prefixos, para poder depois, quando a gente vai fazer as triplas em Turtle, você não precisar fazer a URI completa, mas substituir por um prefixo 2 pontos, né? Então a gente pode fazer o prefix, por exemplo, Big Links, né? BL 2 pontos, aí eu dou a URI do Big Links, e a partir daí eu posso me referir a BL fulano, BL Matt Ribal lá, DBpedia, ele é DBP, então DBP 2 pontos alguma coisa. Então você pode simplificar as URIs na consulta da mesma forma que você simplifica num arquivo em Turtle, né? Mas vamos então às consultas em si, começando com a estrutura geral das consultas mais simples, né? Então as consultas mais simples você pode definir os prefixos dessa forma, né? Igual em Turtle, então você dá um prefixo, as partes aqui coloridas, né? Elas têm que ser substituídas, né? Então aqui o prefixo, você bota aqui um prefixo qualquer, e aqui entre angle brackets a URI do seu vocabulário. E a partir daí você pode usar aquele prefixo nos padrões, né, de grafos. Aí você vai colocar um select e as variáveis que você gostaria de que fossem apresentadas como resultado. Então ele vai fazer o casamento de padrões, e aqueles valores que casarem com as variáveis que estão no select vão ser apresentados, né? Então select where é uma coisa bem parecida com SQL, né? Só faltou o from. E where
Por que não tem o from? Porque o where ele vai colocar aqui os padrões de grafos que vão ser olhados em todo o seu dataset. Não tem separação em tabelas igual ao modelo relacional, né? Então, o seu conjunto de dados tem uma série de triplas, centenas, milhares, milhões de triplas, e ele vai tentar fazer o casamento daquilo que tiver aqui com os dados que tem no seu conjunto de dados. Aqui a gente vai fazer os testes ao longo dessa aula aqui na DBpedia, né, que é nesse endereço aqui, e alguns Sparkle Endpoints, né, como este aqui mesmo, eles fazem com que o prefixo seja opcional, porque eles já têm vários prefixos pré-definidos que são utilizados automaticamente nas consultas. Então, lá no DBpedia você pode mandar direto o select nas coisas que tem lá no DBpedia e alguns vocabulários relacionados, que tem uma listagem lá que eu vou mostrar, e aí isso vai funcionar sem problema. Só que quando você for levar isso, por exemplo, você vai levar isso para o seu sistema que você desenvolveu em Java e você vai usar o Jena, que é assunto de uma próxima aula, aí, como que a gente vai usar o Jena para manipular Linked Data e também fazer consultas Sparkle. Aí você vai precisar da consulta completa, né? Então você vai precisar colocar os prefixos todos, porque quando você vai fazer essa consulta por fora, o endpoint não vai assumir que os prefixos estão já declarados, né? As variáveis aqui você pode separar por espaços e os padrões de grafo você separa da mesma forma que você separa em Turtle, né? Então cada tripla termina com ponto, se você quiser repetir o sujeito você bota ponto e vírgula e apresenta novos predicados e objetos, se você quiser repetir sujeito e predicado você bota vírgula e pode colocar novos objetos. Então aqui são as triplas que o Sparkle vai tentar fazer o casamento e ao longo da aula a gente vai apresentando outras palavras-chave que a gente pode usar além dessa estrutura básica. Então vamos a um primeiro exemplo de consulta. Então aqui nós temos a definição de dois prefixos, que no caso essa parte não é necessária lá na interface web do endpoint da DBpedia, eu vou demonstrar daqui a pouquinho. E aqui eu estou interessado na variável member e eu quero que faça um casamento da tripla DBR Dave Matthews Band, DBO Band Member, ponto. Então aqui está a tripla, na verdade não é uma tripla, é um padrão de tripla, né? Então é um padrão de grafo, um grafo simples que só tem uma tripla. Então esse é um graph pattern, um padrão de grafo que só tem uma tripla e eu gostaria que fosse preenchida essa lacuna aqui. Então todas as triplas que tiverem Dave Matthews Band, aqui eu coloquei diretamente uma URI usando o prefixo dela, eu poderia ter colocado a URI completa também, de um recurso que eu sei que tem na DBpedia. Aí aqui, se vocês quiserem experimentar com outras coisas, como é que eu fiz? Eu fui na Wikipedia e procurei algum conceito, alguma coisa que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar da Dave Matthews Band, que é a minha banda favorita. E aí eu procurei lá e vi que a página da Dave Matthews Band é Dave, espaço Matthews, espaço Band. Então só substitui os espaços por sublinhado, por underline, underscore, como é que você chama isso? E coloquei no prefixo da dbpedia.org resource. Você pode inclusive pegar isso aqui e tentar colocar, né, http dbpedia.org resource / Dave Matthews Band, e ele vai te retornar, caso aquele recurso exista na DBpedia, vai te retornar. E aí você pode usar aquele recurso na consulta. Então quando ele retorna aquele recurso, também ele retorna com várias informações. Então, a gente pode inclusive fazer isso, dbpedia.org / resource, né? Eu estou aqui com o Sparkle Endpoint aberto, mas eu posso fazer aqui dbpedia.org / resource / Dave Matthews Band. Acho que é sem a barra. Isso. Aí do resource ele joga para page, né? Que é inclusive uma coisa que a gente viu nas aulas de Linked Data, que ele reconhece que quem tá acessando é um navegador, ou seja, não é um software fazendo uma consulta via API, é um navegador que está acessando a partir de algum ser humano que está operando esse navegador, então ele foi e redirecionou para page, que é uma versão HTML, mas que mostra os dados que existem, né? Então tem o DBO Abstract,
Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. DBO Abstract, DBO Active Years Start Year, Alias, Associated Band e assim por diante. Quando é um dado, né, que é o objeto, ele coloca qual é o tipo. XSTDate, quando é string, ele coloca a tag de língua, em inglês. E quando é um objeto, o objeto é um outro recurso, um ORI, aí você tem o link, e aí você pode, a partir do link, também abrir a próxima página e fazer aquilo que o Heath e o Byler chamam de follow your nose, né? Você vai seguindo aí seu caminho e navegando pelos dados da DBpedia com um formato que é agradável ao ser humano, né? E aí, a partir daí, você pode formular as consultas que você queira fazer. Mas, então, exemplificando essa consulta aí, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Essa variável, então, member, pode ser trocada por qualquer coisa que tenha. Então, na verdade, o que ele vai fazer aqui, voltando na Dave Matthews Band, né? Se eu pegar e procurar por DBO Band Member, você vai ver que tem aqui 6 triplas, que tem Dave Matthews Band como sujeito, Band Member como predicado e esses 6 objetos, cada um em uma tripla, né? Então, esses são os membros atuais da Dave Matthews Band. Então, o que eu estou querendo fazer com essa consulta aqui? Eu estou querendo que ele preencha essa lacuna do member com estes valores que estão aqui desses objetos aqui, essas URIs aqui, né? Então, o que ele vai colocar aqui no lugar de member são URIs que representam aqueles 6 valores que eu estou conseguindo navegar, né? Então, quando eu executo essa consulta, o que ele faz? Ele me mostra esse resultado aí, né? Com um HTML simples. Você pode pedir para ele mostrar o resultado em outros formatos também. Nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Então, considerando aquilo que a gente selecionou aqui em cima, que foi o member, ele mostra todos as URIs ou os valores que ele conseguiu fazer casamento. Então, isso significa que existem essas triplas, como eu acabei de mostrar, lá na DBpedia, no dataset da DBpedia. Existe Dave Matthews Band Member Carter Beaufort, Dave Matthews Band Member Jeff Coffin e assim por diante. Então, isso que significa esse resultado aqui. Significa que essas triplas estão no dataset, como a gente também já viu ali. Então, para fazer isso DBpedia, aquela interface que eu acabei de mostrar, que a gente colocaria aqui, eu posso escrever ali, né, qual é a consulta que a gente quer fazer, para mostrar para vocês isso acontecendo. Vou fazer isso só com essa primeira consulta, depois a gente mostra só os resultados já no slide, que eu já coloquei, explicando cada recurso do Sparkle, e vocês podem tentar as mesmas consultas ou inventar novas consultas para explorar esses recursos aí, para experimentar, né? Recomendo. Então, colocando essa consulta, você pode aqui também nessa parte de tables e clicar em namespace prefixes, que você vai para essa lista, né? Que eu falei, né, aqui atrás, que tem os prefixos que eu estou colocando aqui, eles foram tirados dessa lista. Então, quando você for levar isso para o Jena e fazer isso no seu software, fazer isso via chamada de API, você vai trazer os prefixos, os mesmos prefixos que tem nessa página, que você encontra aqui, a partir do dbpedia.org/sparkle, tables, namespace prefixes, que eu abri em outra aba, e aqui estão todos os namespaces que são incluídos automaticamente nas consultas, tá? Então, esses aqui você não precisa fazer quando você usar aqui, a consulta aqui no Sparkle Query Editor dessa interface HTML aqui, dessa interface amigável, né? Quando você for fazer na sua chamada de API, você precisa colocar. Então, isso aqui, antes de passar para o próximo, vamos exemplificar, então, esse aí. Eu coloco as palavras-chave em caixa alta, mas só uma mania, então vocês podem fazer da forma como quiserem, não é obrigatório. Você viu que o exemplo que tinha aí antes não fazia isso. Tem gente que acha, inclusive, bastante desaconselhável. Aqui eu sei que Dave Matthews Band está lá em Resources, né? Então é o prefixo DBR, é só você olhar
aqui o prefixo, porque eu cheguei nele com essa URI, né? Eu já mostrei quando a gente chegou aqui, ele trocou para page, mas eu cheguei aqui a partir dessa URI resource, então eu sei que ele está em DBR. Então, Dave Matthews Band, DBO member, band member, e a minha variável member, e aqui eu fecho a minha chave. Aqui embaixo você pode escolher a formatação, tá? Explora aí as formatações para ver qual que você prefere. Eu vou deixar no HTML, que é aquele formato que eu estou usando ao longo dos slides, e quando você executa, ele mostra aí, inclusive com a possibilidade de você ir lá e abrir a página de um deles, né? Então, abre a página, ele vai acessar o resource, como, de novo, redirecionar para a page, detectando que o acesso é de um ser humano, e aqui vai ter as informações do músico Dave Matthews, membro da Dave Matthews Band. Beleza? Então, vocês aí podem fazer essa experimentação toda de todas as coisas que a gente vai apresentar ao longo dessa aula. Então, vamos lá, na sequência aqui. Aqui um exemplo de múltiplos resultados e múltiplos padrões, né? Naquela consulta simples eu só tinha uma variável de resultado e eu só tinha uma tripla de padrão. Então aqui agora, ao invés de querer os membros, as URIs dos membros da Dave Matthews Band, da DMB, vou falar DMB para ficar mais rápido, eu quero além disso o nome deles também. Então eu faço que DMB, Band Member, Member e Member, DBP Name, Name. Então, olhando lá, navegando novamente naquelas páginas lá, eu vi que o nome de cada um está sendo colocado com essa propriedade DBP Name, de dbpedia.org/property, né? Então, muitas vezes as propriedades estão nesse vocabulário aqui, às vezes eles estão nesse vocabulário aqui de ontology, né? Às vezes as classes estão aqui em ontology também. Então, aqui eu estou pedindo duas coisas e meu grafo agora não tem só mais uma tripla, tem duas, e ele é um padrão, né? Um padrão de grafo, porque tem as lacunas a serem preenchidas. Então, ele vai lá e além de encontrar aquelas URIs que se encaixam nessa primeira, ele pega as URIs, cada um desses caras, e bota nessa segunda, e vê se tem alguma tripla que diz que, por exemplo, DBR, cartable for, name, alguma coisa. E no caso tem uma tripla que aponta para esse valor de string aqui com a linguagem English, né? Então, cartable for tem o nome de cada um aí, retirado do data source. Se você quiser ordenar, assim como SQL, você tem o order by. Só que aí para você fazer ordenação descendente ou ascendente, também se você quiser especificar o ascendente, você vai colocar nesse formato aqui como se fosse uma função, desc, e coloca a variável dentro, né? Então você pode botar várias também variáveis na sequência aqui, separadas por espaço. Então aqui agora, ao invés da lista anterior em que tinha Carter, Jeff, Rachel, agora tem Carter, Dave, Jeff, Rachel, que está em ordem alfabética dos nomes. Eu só coloquei esse order by name, tá? E a partir de agora, quando não cabe direito no slide, eu tirei os prefixos, tá? Então, para vocês saberem quais prefixos colocar, é só olhar quais que estão sendo usados, DBR, DBO, DBP, e procurar naquela páginazinha que eu já mostrei para vocês com os prefixos pré-definidos. Você pode também limitar o número de resultados que vão ser retornados. Eu quero os 2 primeiros resultados. Aí notem que 2 primeiros, quando você tem um order by, você garante que sempre são esses mesmos. Quando você não tem, não há garantias, tá? Porque o resultado pode vir em qualquer ordem, então os 2 primeiros pode ser qualquer. Então o limite é quando você está usando em alguma coisa, por exemplo, paginação, que é o próximo exemplo, é melhor você também estabelecer algum tipo de ordenação. Então aqui, além de ordenar por nome, eu quero só, no máximo, 2 resultados, né? Se não tivesse 2, tivesse um só ou 0, vinha 1 ou 0, mas então, no máximo, o limite são 2 resultados. E que eu falei de paginação, você pode também pedir os próximos 2 resultados, né? Então o offset 2, ele vai pular os primeiros 2, que aí combinando com o order by, né, que está sublinhado aqui para dizer da importância do order by que eu acabei de falar, né, porque senão vai vir em qualquer ordem, então cada vez que você fizer essa consulta pode vir resultados diferentes. E o limit para fazer paginação. Então, se essa primeira aqui, que tem offset 0, né, me dá a primeira página, o offset 2 me dá a segunda página, sendo que cada página tem 2 elementos, né? Então, aí dá para você
combinar isso aí com uma matemáticazinha simples para poder fazer paginação de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, quanto você quiser no seu sistema. Aqui um exemplo de sintaxe Turtle, quando você vai fazer agrupamento de padrões, que eu já mencionei anteriormente, né, que quando eu falei do Turtle, falei que você pode, por exemplo, botar ponto e vírgula e repetir o sujeito. Então aqui eu estou querendo saber os membros da DMB, cujo nome é name, então eu quero saber o nome deles também, e cujo local de nascimento é birthplace, e eu quero saber o local de nascimento. Então, além de casar nessa primeira aqui para saber quem são os membros, eu quero casar o membro com triplas que apontem para o seu nome e que apontem para o seu local de nascimento. E aqui, usando ponto e vírgula, eu repito o member nessa tripla aqui de baixo, né? Então, a tripla é member name name e member birthplace birthplace. E aí ele vai casando aqui, substituindo dados pelas lacunas e me encontra os membros da DMB, seus nomes em string e a URI do local de nascimento deles, né? E aí se eu quisesse o nome desses locais, assim por diante, eu ia fazendo os casamentos de padrão. Filtrando os resultados. Como é que eu posso fazer isso? Como eu já estou dentro de uma cláusula where, eu posso filtrar os resultados diretamente no padrão de grafo. Basta colocar algo que não seja uma variável, né? Então agora eu quero os membros da DMB que nasceram em Joanesburgo. Então eu coloco aqui DMB Band Member Member, o member tem como name name, e o birthplace, isso aqui eu esqueci aqui, tá errado, tá? Esse birthplace não devia estar aqui não, vai dar erro se ele estiver aqui, porque eu não estou usando essa variável aqui, ela não está sendo instanciada com nada, tanto que vocês veem no resultado, isso aqui foi um errinho de digitação no slide. Esquece esse birthplace aqui, e então o member tem como name name, e essa variável name, e member tem como birthplace diretamente DBR Joanesburgo, né? Então, como eu já sabia que esse era o nome do local de nascimento do Dave Matthews, então eu coloquei aqui, eu quero os membros da banda que nasceram em Joanesburgo, na África do Sul. E aí ele me entrega que o Dave Matthews é o único membro da DMB que nasceu em Joanesburgo. Posso também colocar literais diretamente. Então eu quero URIs que estão na DBpedia, que são sujeito de uma tripla cujo nome é Dave Matthews Band, com a tag de língua em inglês, né? Então você pode colocar literais diretamente, porém sem colocar o @n não vai funcionar, porque pro RDF uma string com tag de língua é diferente de uma string sem tag nenhuma, tá? Então, como eu sabia que existiam triplas que apontavam para Dave Matthews Band com a tag de língua, eu coloquei a tag como valor direto aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar como fazer uma pesquisa com expressão regular, que aí você não precisaria colocar a tagzinha de língua, ele faz uma pesquisa mais aberta, né? Então aqui ele me retornou todas essas coisas aqui, tem como DBP name Dave Matthews Band. Além da banda, tem esse Dave Matthews Band Caravan, tem a discografia e tem lista de prêmios e nominations, né? Indicações recebidas pelo DMB. Todas esses, por algum motivo, também tem como nome Dave Matthews Band. Aí você pode questionar que essa tripla não faz sentido, mas o Sparkle ele só vai retornar o que tem, né? Se não faz sentido é porque alguém botou uma tripla que não faz sentido no dataset. Também pode ser útil filtrar por RDF type, como retornou 4 coisas lá, eu não estava interessado em qualquer URI. Eu quero URI que sejam do tipo DBO Band, eu quero bandas cujo nome seja Dave Matthews Band. Então, esse A aqui é um atalho para RDF type, que é o que a gente usa para definir o tipo de alguma coisa, né? Se vocês lembram lá das outras aulas, quando você faz o esquema com RDFS ou com WL, como é que você fala que um determinado recurso é de uma determinada classe do seu esquema? Você bota recurso, RDF type, nome da classe, né? O RI da classe. Então aqui o RI, RDF type DBO Band, então ele já filtra apenas os conceitos, né? Essas URIs que são do tipo Band, e que tem como nome Dave Matthews Band em inglês. Aí vai me retornar só essas duas aqui, no caso essa outra aqui também é uma banda, né? Essa Dave Matthews Band Caravan, que eu nem sei o que é na verdade.
Como eu falei, você pode fazer pesquisas mais amplas usando expressões regulares. Aqui eu vou mostrar um exemplinho muito simples e vocês podem estudar o xQuery Regex. Tem esse link aí nos slides. O link para os slides também vai estar na descrição do vídeo. E abrindo o slide aí no slide 17, você pode pegar aí o link para xQuery Regex e dar uma estudada lá. Para você ver a sintaxe, mas é a sintaxe comum em muitas expressões regulares, né? Por exemplo, Java também acho que funciona assim. Eu estou procurando aqui então, começando do começo, eu quero o RI, o nome de algo que seja uma banda, o RI tem que ser do tipo banda, tem como nome name, e aí eu quero filtrar esse name com essa expressão regular. Esse I aqui diz que é case insensitive, não é sensível ao caso, por isso que está tudo em minúsculo aqui. E aí ele começa com isso aqui, esse circunflexo significa início da string, então Dave está no início da string, não tem nada antes de Dave, espaço Matthews, e ponto asterisco significa qualquer coisa, 0 ou mais vezes. Então, bandas que comecem com a expressão Dave Matthews. Aí, como vocês podem ver, Dave Matthews Band, Dave Matthews Band Caravan, que também se chama Dave Matthews Band, Dave Matthews and Friends e Dave Matthews and Tim Reynolds. Então, essas 4 bandas existem na DBpedia e elas casam com essa expressão regular aqui, qualquer coisa que comece com Dave Matthews. Né? Então, isso aqui é como você faria um like do SQL, né? Quando você faz um like com strings e usa coringas, você faz com expressão regulares aqui no Sparkle. Cuidado com as expressões regulares, quanto mais complexa, mais demora a sua consulta, né? Comparações com operadores, né? Você pode usar operadores dentro dessa filter, né? Que eu nem falei, ele apareceu aqui com a filter regex, né? Na verdade, esse filter ele pode ser uma comparação mais simples que um regex. Como, por exemplo, eu quero os membros, que são membros da Dave Matthews Band. Eu quero o nome deles, então a tripla aqui que o membro tem como name. Eu quero o local de nascimento deles, então tem como birthplace. E eu coloco aqui uma outra tripla para gerar uma outra informação que eu não estou mostrando, eu não estou selecionando. Então, esse birthplace dos membros da DMB, ele tem como total de população population, e eu quero filtrar a population menor do que em 100 mil. Então, o que essa consulta está perguntando? Eu quero o nome, a URI e a URI do local de nascimento dos membros da DMP que nasceram em locais com menos de 100 mil habitantes. Então aí vai ser o Carter Beaufort, que nasceu em Charlottesville, Virgínia, e o Rashawn Ross, que nasceu em St. Thomas, West Virgin Islands. Então esses dois têm a população registrada com menos de 100 mil. Mais funções e operadores, vocês podem dar uma olhada nesse Sparkle Cheat Sheet, que é um slide lá do SlideShare, desse Lee Feigenbaum, e tem o link aí no meu slide, você pega lá. E aí tem vários, né, você pode ver vários deles, inclusive, que são familiares a quem usa SQL, né, tipo exist, not exist, coalesce, absolute, round, seal, floor, rand, coisas de string, date, time, etc. Né? Então eu vou deixar vocês explorarem, à medida que vocês tenham uma necessidade específica com Sparkle, vocês podem explorar aí essa cheat sheet. Outro tipo de filtragem que você pode fazer é de linguagem, né? Então aqui eu estou fazendo, mostrando a motivação para isso. Você pode, por exemplo, Dave Matthews Band tem como nome Band, então é o nome da banda que eu estou colocando aqui. E a Dave Matthews Band, ela nasceu, então ela tem como hometown uma hometown que eu não estou selecionando, mas essa hometown ela está na subdivisão, ela é uma subdivisão de um estado americano, né? Eu sei que ela nasceu em Charlottesville, Virgínia, então ela é subdivisão de Virgínia. Então, por que eu estou fazendo essa complicação? Porque de repente você quer trocar Dave Matthews Band pela sua banda favorita, né? Eu poderia perguntar logo onde é que fica Virgínia, né? Que fica nos Estados Unidos. Mas, então, esse estado, ele está num país Country URI, e esse Country URI tem como RDFS label Country. Então, eu fiz isso tudo para quê? Para chegar numa lista
em que aparece a Dave Matthews Band várias vezes com vários países, mas na verdade não são vários países, é os Estados Unidos várias vezes em várias linguagens. Então, United States, vamos ver alguma outra linguagem aqui, em espanhol, Estados Unidos, aqui é Estados Unidos, que eu não sei falar francês, aqui tem Estados Unidos da América em italiano, aqui tem Estados Unidos em português, e assim por diante, né? Então, tem várias línguas em que essa informação é apresentada, né? E aí, como é que eu faço se eu quero, na verdade, filtrar uma língua específica? Eu boto aqui um filter, lang matches, a lang de country seja EN. Então, você coloca aquele sufixozinho, que acredito que funcione também em minúsculas, comparando com lang country nessa função lang matches, né? Então você tem que usar essas duas funções, lang matches e lang, aí ele vai retornar só o United States, que é o nome em inglês. Bom, voltando para aquela consulta da população, eu tenho mais para trás aqui, vou voltar aqui rapidinho, o local de nascimento dos 6 membros da Dave Matthews Band, né? Então, um nasceu em Charlottesville, United States Virgin Islands, St. Thomas, Johannesburg, Anaheim e Wiesbaden. Quando eu faço essa consulta aqui, em que eu quero saber o local de nascimento e a população dos membros da DMB, então aqui, como é aquele mesmo grafozinho, não vou explicar de novo, né? Então, o que é essa consulta? Qual é o local de nascimento e a população dessa cidade dos membros da DMB? 2, né, não aparecem mais, que é US Virgin Island e Wiesbaden não aparecem mais no resultado, né? Eram 6 membros, só aparecem o local de nascimento de 4. Por que aconteceu isso? Porque US Virgin Islands e Wiesbaden não possuem população registrada no dataset da DBpedia. Pelo menos não com essa DBO Population Total. Eles não casam nessa parte do grafo. Então isso aqui demonstra o quê? Que o casamento do padrão do grafo, ele é feito em cima de todo o padrão, todo o grafo. Então tem que casar com tudo, tem que ter alguém para entrar nessa lacuna, e aí alguém para entrar nessa lacuna, alguém para entrar nessa lacuna, e alguém para entrar nessa lacuna. Então quando chega aqui e eu tento para Wiesbaden, Population Total, alguma coisa, e não encontro, Wiesbaden e outros casamentos que tenham sido feitos são descartados e não são trazidos no resultado. Então, como é que eu faço para ver que esses locais não têm a população registrada? Eu coloco essa parte do gráfico como optional. Então, como eles não têm essa propriedade population total, quando eu coloco essa parte do gráfico, essa tripla como optional, então eles passam a aparecer. Agora eu tenho 6 locais, que são 6 membros da DMB, cada um nasceu em um local diferente, e esses 2 locais aqui vêm com a população em branco, né? Porque eles realmente não têm esse registro. Agora, eu adicionei mais uma questão aqui, que é o Area Code. Eu botei aqui, além do local de nascimento e a população desse local, eu quero o código de área desse local, né? Que é o DDD lá, por exemplo, das cidades americanas, eles chamam de código de área, para você ligar para um número dessa cidade. Então, o que acontece quando eu adiciono esse Area Code, e como eu sei que alguns lugares, de repente, não tem o Area Code registrado, eu coloco ele também dentro daquele optional, né? Então, eu tenho toda essa parte aqui dentro do optional. O local de nascimento tem como população population e tem como Area Code. No entanto, uma coisa estranha aconteceu aqui, porque St. Thomas tem população. Ó, aqui atrás, cadê? St. Thomas tem população, 51.634, como um inteiro não negativo. Aí aqui ele some. Por que ele some? Porque o opcional ele também é considerado como um grafo como um todo. Se o St. Thomas não tem um código de área, que é o caso, ele também exclui a outra parte do opcional. Todo grafo opcional ele é excluído. Como é que eu faço para não
acontecer isso? Eu separo em duas partes opcionais. Então eu posso ter blocos opcionais múltiplos. Quando eu separo essa primeira tripla num opcional e essa outra tripla em outro opcional, agora St. Thomas volta a ter população e eu descubro que Wiesbaden também tem um código de área que parece um código de área bastante longo. Eu não sei, de repente também é algum erro no dataset, tá? Não me responsabilize por erros na DBpedia. Você pode também fazer union. Então aqui eu quero o nome e o local de nascimento dos membros, tanto da DMB quanto do Red Hot Chili Peppers. Então agora eu peguei lá o RI do Red Hot e coloquei aqui no mesmo grafinho, né? Tem como band member, esse member tem como name e tem como birthplace. E aí eu estou interessado no nome e no birthplace de todo mundo, então além dos 6 lá da DMB, você tem também, aparece aqui o Flea, o Michael Balzer e John Frusciante, que são membros do Red Hot e os locais de nascimento deles. Então ele faz a união dos dois resultados, os dois casamentos do grafo de cima com o grafo de baixo. Tá? Então, nota que o where abriu a chave aqui e eu abro uma outra chave para o grafo de cima, union, outra chave para o grafo de baixo. E aí tudo isso fica dentro do where. Se eu tirar aqui o birthplace, ficar só com name, você vê que algumas pessoas aparecem 2 vezes. Na verdade, teria que investigar por que isso, porque na hora de fazer o casamento apareceu em 2 triplas, apontando para coisas diferentes, né? Não sei por que o Flea aponta tanto para Victoria quanto para Melbourne, como se ele tivesse nascido nos 2 lugares, e o Michael Balzer a mesma coisa. Alguma coisa estranha aí na hora de fazer o casamento. Talvez possa ser o fato de eu ter usado os mesmos nomes de variável, não sei exatamente. Mas aqui, só para exemplificar uma outra coisa, é que quando você tem um resultado com coisas repetidas, você pode usar a palavra-chave distinct, aqui em cima, para remover as repetições. E aí ele mostra apenas um de cada, como está sendo mostrado aí, as repetições sumiram. Então essa é a lista de membros da DMB e do Red Hot, que casam nos padrões, né? Bom, esses foram os exemplos simples aí de consultas do tipo select, né? Mas na verdade tem outros tipos de consulta. O select foi um que a gente mostrou os exemplos anteriormente. Ele retorna variáveis que são casadas, né, nesse casamento, que são ligadas a lacunas nesse casamento de padrões de consulta. Mas tem outros 3 tipos de consulta que você pode fazer num Sparkle Endpoint. Uma delas é construct, que na verdade constrói um gráfico. Você quer pegar dados de um determinado endpoint, um determinado dataset, e você quer construir uma série de triplas, adicionando, por exemplo, coisas do seu vocabulário e substituindo as variáveis num conjunto de modelos de tripla, né? Templates de tripla. Então vamos exemplificar na sequência para a gente entender. O describe, ele retorna um grafo que descreve um determinado recurso, um ou mais recursos. Então, você pode fazer um describe simples em cima de um recurso específico, describe Dave Matthews Band. Aí ele vai, tudo que tem Dave Matthews Band como sujeito, ele descreve, bota como um resultado. E o ask, ele retorna se um determinado padrão tem casamento ou não tem casamento. Tipo assim, true ou false, né? Ele faz uma pergunta true ou false. Então vamos exemplificar esses 3. O select a gente já exemplificou bastante coisa, né? Nessa introdução ao Sparkle, tem bastante coisa aí para vocês usarem e experimentarem. Vamos exemplificar rapidamente esses 3 que são menos utilizados que o select. Então aqui nesse exemplo de construct, imagina um vocabulário que eu inventei, que não existe, tá? Exemplo.org, vocábulo 1.0, e eu estou dizendo que Vitor é fã de membro, se membro faz parte da Dave Matthews Band, tá? Sobrou também essa outra parte aqui que não precisava, tá? Pode tirar essa outra parte aqui. Então ele vai lá e vai construir. Eu troquei o resultado aqui, o tipo de resultado, aqui no Sparkle, em vez desse resultado HTML, eu troquei para o resultado de triplas. Turtle, na verdade. Eu troquei para o resultado Turtle, que aí ele mostra nesse formatinho aqui. E aqui ele mostrou exatamente se eu quisesse
botar isso aqui num arquivo e publicar isso em algum lugar, né? Que Vitor é fã desses caras, né? Então, ele pegou aqui e colocou um prefixo aleatório para o meu exemplo, diferente do prefixo que eu usei, e fez aqui que Vitor é fã desses caras aí que fazem parte da DMB. Então, ele construiu informações que não estão na DBpedia, né? Vitor e FanOff não estão na DBpedia. Eu mandei ele construir a partir desse gráfico, desse padrão de grafos aqui. O Describe, como eu falei, você pode falar Describe Dave Matthews Band, mas você pode também fazer uma consulta mais complexa aqui para ele descrever várias coisas que ele fizer ao casamento. Então, tem um monte de dados sobre o Dave Matthews Band, então faça essa consulta lá, de repente escolhe alguma coisa que tem menos dados na DBpedia para você ver o resultado. E o Ask é, por exemplo, perguntar se Leroy Moore foi membro da Dave Matthews Band, former band member, se ele já foi membro da DMB, aí ele vem e retorna true, né? O resultado é um booleano true. Então, seu software pode pegar isso aqui, procurar pelo valor booleano que foi retornado, e aí você pode fazer perguntas para um determinado dataset. Como eu falei, é só uma introdução, tem alguns pointers, né, alguns recursos, links interessantes lá no Sparkle Cheat Sheet, que vocês podem olhar aquele mesmo link de antes. E aqui eu cito algumas coisas que eu não falei, que eu sei que existem, mas deve ter bem mais do que isso. Por exemplo, você pode fazer, além de union, você pode fazer subtração de grafos com minus, né? Então tem uma série de operações que você, lá na cheat sheet do Lee Feigenbaum, deve ter lá também. Dá para fazer subconsultas, igual tem subconsulta, né? Subqueries em SQL, dá para fazer também em Sparkle. Também tem agregação com group by having. Existem essas mesmas palavras-chave, então quem já sabe fazer isso em SQL pode experimentar com Sparkle ou procurar exemplos aí na internet. Tem também a questão de property paths, que você pode, na verdade, usar barra isso aqui para poder fazer uma navegação complexa, ao invés de eu sempre, na verdade, coloquei assim, essa tripla isso, daria, eu acho que para botar assim, Dave Matthews Band, member, birthplace, não sei o que, para você fazer o caminho já direto, ao invés de ficar caminhando passo a passo, né? Você já dá o caminho direto da propriedade que você quer acessar, né? Tem a questão dos named graphs, que a gente pincelou rapidamente quando a gente falou do livro do Heath Beiser, naquela trilogia inicial sobre Linked Data. Então lá no livro do Heath Beiser tem exemplo de named graphs. Se você procurar também o uso de named graphs em Sparkle, você vai achar vários exemplos. Também falamos lá na introdução do Linked Data sobre consultas federadas, né, que é você juntar vários datasets, uma federação de datasets, fazer uma consulta única que é espalhada. Isso também dá para fazer com Sparkle. E outra coisa que a gente mencionou lá é o Sparkle Update, né, que é uma forma de você usar o Sparkle não para consulta, né, que todas essas consultas, o Select, o Describe, são mesmo o Construct, elas são consultas, né, o Construct ela produz um resultado que você pode usar para popular alguma coisa depois, mas o Sparkle Update ele pega um dado e automaticamente adiciona no seu Triple Store, né? Então também dá para fazer update com Sparkle a partir acho que da versão 1.1, não sei, que veio, acho que veio o Sparkle Update, e a gente até exemplificou isso também no livro do Heath Beiser, lá na trilogia de aulas sobre Linked Data, tem um exemplo do uso disso aí. E dá para pesquisar sobre tudo isso e muito mais, né? Mas eu vou ficando por aqui e deixo vocês com as palavras do poeta. Depois que matar a jiboia, jararaca deita e rola. Tchau!